Nos últimos dias aconteceu tanta coisa que eu até esqueci de falar de um fato notório, que é o Sérgio Moro finalmente apresentou provas contra alguma coisa. Olha só, no processo contra o Lula, em 5 anos, o Sérgio Moro não apresentou prova nenhuma contra o Lula em 2 processos contra ele. Eu sei que ele era o juiz, quem apresenta provas é a Procuradoria, mas a Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro estava agindo como acusador também, não apresentou nenhuma prova. Contra o Bolsonaro foi lá, falou que o Moro mentiu, e em menos de 2 horas já estava no Jornal Nacional as provas de que o Bolsonaro cometeu crime de interferência na Polícia Federal. Então, olha, Sérgio Moro está evoluindo de 5 anos sem apresentar prova nenhuma contra o Lula para 2, 3 horas no máximo já apresentando as provas contra o Bolsonaro. É uma grande evolução. E, desde que o Sérgio Moro saiu, começou a briga entre Moro e Bolsonaro. E as milícias digitais bolsonaristas fizeram o que se esperava. Miraram todas as armas para Sérgio Moro. É engraçado que eu falava aqui nesse canal, em agosto ainda, eu falava, o Sérgio Moro não sabe porque ele sabe que as armas das milícias bolsonaristas vão se voltar contra ele. E ele vai ser bombardeado com fake news, com notícias que são verdadeiras. Ele vai ser bombardeado pelos bolsonaristas. Por isso que ele não sai ainda, ele vai esperar a hora certa. Chegou a hora certa, o Moro saiu, mas não é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre possível CPI. A Globo levantou a bandeira de uma CPI. Por quê? Porque a Globo quer que o Sérgio Moro mostre as provas contra o Bolsonaro, mas não no Jornal Nacional, não no Fantástico, lá também. Mas quer que mostre para o Brasil inteiro, em rede nacional, na internet, para todo mundo ver. E não há lugar melhor que isso do que uma CPI. Não há lugar melhor para isso do que uma CPI. CPI é vista por todo mundo. Já tem a CPI das fake news e teremos muito provavelmente a CPI da Polícia Federal, ou não sei como vamos chamar. Antes de falar disso, se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro e também para o Moro, se inscreve no canal, curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição aos dois todos os dias. Eles são os 2 maiores inimigos da esquerda, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Então, enquanto eles brigam, a gente torce pra briga e a gente assiste de camarote. E se der pra jogar gasolina na fogueira, a gente joga gasolina na fogueira, porque quanto mais queimar, os dois mais saem queimados ou chamuscados, pelo menos. Isso é muito importante. Então, se inscrever e curtir no canal ajuda muito a fazer oposição a esses 2 grandes inimigos da pátria. Então, é um segundinho, é de graça se inscrever. Então, vem com a gente, se inscreve. Agora vamos falar sobre a CPI. Mas antes, o Sérgio Moro estava brigando hoje com o Bolsonaro. E eles estavam brigando no Twitter. Primeiro o Bolsonaro falou que o Moro mentiu. Aí o Sérgio Moro começou a reclamar que estão atacando ele com fake news e que as milícias digitais bolsonaristas estão atacando. Olha só, até 72 horas atrás não era problema milícia digital bolsonarista para o Sérgio Moro, não era problema. Inclusive quando teve o Pavão Misterioso, lembram do Pavão Misterioso que foi criado pelo Carlos Bolsonaro? Aí não era problema para o Sérgio Moro, ele fazia vistas grossas, não tem problema nenhum. Mas quando é contra ele, aí finalmente, depois de 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro, o Moro percebeu que o Bolsonaro usa fake news para atacar os inimigos. Olha só, o Moro estava o quê? De venda? Será que ele estava dormindo esse tempo todo ou o quê? Ou ele é só um hipócrita? É um hipócrita, ele é isso aí. Mas vamos falar da CPI. A Globo começou a levantar a bandeira da CPI logo que o Moro saiu do governo. Acabou a comitiva de imprensa do Moro, que foi mais uma delação premiada, né? Ele citou 6 crimes do Bolsonaro ali. O Globo News já começou uma CPI, a cariação. A cariação é quando você coloca os 2 frente a frente, Moro e Bolsonaro. Uma CPI pode fazer isso. Uma CPI talvez não tenha, nunca aconteceu na história de uma CPI convocar um presidente. Mas a CPI pode convidar o presidente, isso com certeza, e pode a imprensa inteira, Sérgio Moro, a esquerda, todo mundo pressionar o Bolsonaro aí no Congresso e se enfrentar, ver cara a cara com o Sérgio Moro e ver quem está falando a verdade. É bom porque os 2 se queimam. Só que tem uma coisa que muita gente não percebeu sobre uma possível CPI. Olha só, o Congresso é completamente anti-Sérgio Moro. E o Congresso também está contra o Bolsonaro. O Centrão ainda está contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando comprar os partidos, comprou o PTB, provavelmente vai dar um ministério para o corrupto Roberto Jefferson, comprou o PL, já deu controle de um banco para o corrupto Valdemar da Costa Neto, aquele corrupto desde a época do Mensalão. Pois bem, está comprando outros partidos com cargos, vários cargos, deu um banco para um deputado Arthur Lira, corrupto, propina de 40 milhões de reais do PP. Lembra, o Bolsonaro foi do PP
partido mais corrupto, o partido que teve mais políticos presos pela Lava Jato é o PP, não é o PT não, é o PP, Partido Progressista. O Bolsonaro foi desse partido por 23 anos. É o partido que era liderado pelo Maluf, tem várias fotos do Bolsonaro e do Maluf juntos. Então quando alguém fala de, nova política é o Bolsonaro não aguenta corrupto, não. Foi do partido liderado pelo Maluf. O líder do Bolsonaro era o Maluf. E antes do Maluf, quando teve um hiato, ou seja, teve um tempo pequeno em que ele saiu do PP, que era PPB na época, e foi para o PTB. E aí o líder do Bolsonaro era o Roberto Jefferson, que até empregou num cargo de funcionário fantasma, ganhando 10 mil por mês, o Eduardo Bananinha. O Eduardo Bananinha, que morava no Rio de Janeiro, não tinha como ele trabalhar em Brasília. E o cargo em que ele foi empregado era um cargo que não se podia fazer à distância. Então ele foi funcionário fantasma, roubou mais de 160 mil dos cofres públicos. Dinheiro meu, dinheiro seu, o Eduardo Bananinha roubou com a ajuda do Roberto Jefferson. Isso 2003, 2004, olha só quanto tempo que o Bolsonaro vem roubando. Pois bem, o Bolsonaro está tentando comprar os partidos, mas ele ainda tem minoria, mas muita minoria. O Bolsonaro comprar os partidos é para quê? Para tentar se precaver contra um possível impeachment, para que ele consiga ter pelo menos 1/3, porque o impeachment precisa de 2/3 para ser aprovado. Então se o Bolsonaro tiver 1/3 com ele já sabe que não tem impeachment. É isso que o Bolsonaro está tentando fazer, mas ele não tem maioria. Então pode sim haver uma CPI. E o Sérgio Moro, tem maioria? Eu vou dar um exemplo, ok? No fim do ano passado foi votada o pacote anticrime, que seria o pacote anticrime do Sérgio Moro. A Câmara dos Deputados destroçou o pacote anticrime do Moro, tirou todos os pontos que o Moro queria e ainda enfiou goela abaixo do Moro o juiz de garantias que o Moro não queria. O Moro até queria que o Bolsonaro vetasse. O Bolsonaro mentiu para ele, falou que ia vetar e no fim não vetou. E olha só, o juiz de garantias, que era a coisa que o Moro menos queria, que o Moro falou publicamente que não queria aquilo, o juiz de garantias foi aprovado com 408 votos. E pera, não apenas foi aprovado com 408 votos na Câmara dos Deputados, não. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, desceu da tribuna, ele desceu da mesa da presidência para votar. O presidente, muita gente não sabe, o presidente da Câmara, ele não precisa votar, ele só vota em caso de empate. Ele é o voto de Minerva, ele desempata. O voto dele é apenas simbólico. São raríssimas as vezes, eu tentei pesquisar e eu não achei nenhuma outra vez que o Rodrigo Maia desceu da mesa para votar alguma coisa. Quando ele desceu para votar a favor do juiz de garantias, que era uma coisa que era notória, a imprensa inteira estava noticiando que o Moro era contra, isso foi um aviso. Eu estou contra o Sérgio Moro. 408 deputados estão contra Sérgio Moro. Então imagina uma CPI. Essa CPI não vai ser a favor de Sérgio Moro, não. E também não vai ser a favor de Bolsonaro, não. O Bolsonaro não tem nem mais o PSL, porque a líder é a Joyce Hasselmann, é ela quem indica os membros da CPI. Uma CPI vai ser 80 ou 90% de deputados anti-Bolsonaro e anti-Moro. Essa CPI vai ser uma devassa em tudo que Moro e Bolsonaro fizeram juntos em 1 ano e 4 meses. Mais do que isso, essa CPI que tá para ser protocolada, já tem o pedido de CPI, tem que ter 171 assinaturas, que vai dar fácil para acontecer, ainda mais com o apoio da Globo. E depois disso, começa, depende do Rodrigo Maia, se instala a CPI. Essa CPI vai mirar o Bolsonaro, vai mirar os crimes que ele cometeu, que o Sérgio Moro denunciou, mas vai mirar também o Sérgio Moro. Tem um vídeo, vai no site do plantãobrasil.net, tem hoje, eu coloquei lá um vídeo que inclusive está nesse canal, é um vídeo de junho do ano passado, em que o Bolsonaro diz, é o Bolsonaro, assim como você está me vendo, vai ver o Bolsonaro falando com todas as letras que o Sérgio Moro deu para ele uma cópia de um inquérito que corria sob sigilo. É crime dos dois. É crime do Sérgio Moro, é crime do delegado que vazou isso pro Moro e é crime do Bolsonaro. Então, tem 3 crimes ali, um crime com 3 pessoas envolvidas no mínimo. Confesso em vídeo, o Bolsonaro confessando em vídeo o crime. Então, a coisa vai ficar feia, porque isso será investigado nessa CPI. E isso vai contra o Bolsonaro e contra o Moro. Também vão começar a investigar tudo o que o Moro fez para proteger o Bolsonaro, porque muita gente está fingindo, principalmente o pessoal da mídia, está fingindo que esqueceu que o Sérgio Moro, até 3, 4 dias atrás, era um advogado de porta de cadeia, um advogado da família Bolsonaro. Quando acontecer qualquer coisa contra o Carluxo, contra o Bananinha, contra o Flávio ou contra o Jair, o Moro era praticamente um advogado deles, defendia a todo momento. O Moro deu uma entrevista no Roda Viva em fevereiro, em que ele falou que o Bolsonaro não interferiu na Polícia Federal. Peraí, interferiu ou não interferiu? Olha só, para ver como o Moro cai em contradição. E uma CPI é perfeita
para fazer o Moro cair em contradição, porque lembre-se de uma coisa, os deputados, a maioria dos partidos, as bancadas sabem que o Moro quer ser presidente em 2022. Aí você lembra que por trás de Rodrigo Maia por trás ou junto com Rodrigo Maia, tem João Dória, que também quer ser presidente em 2022. Tem de outro lado o Witzel, que também quer ser presidente em 2022. E, fora eles que abertamente querem ser presidentes, imagina quantos também não querem, porque vê que o bolsonarismo está desmoronando, vê que é a hora certa para colocar o Moro, para acabar com o Sérgio Moro, porque ele perdeu muito apoio. O Sérgio Moro perdeu muito apoio, é indiscutível isso. Hoje eu até publiquei também, tá no Plantão Brasil, tem um vídeo, tá no site e no aplicativo, um vídeo de bolsonaristas queimando camisetas do Sérgio Moro. E ainda fala, queima a cara dele, e xingando ele de tudo que é nome. Então, a coisa tá ficando feia para o Moro, ele tá perdendo muito apoio. E o Bolsonaro também tá perdendo muito apoio, os dois estão rachados. A Câmara dos Deputados vê que agora é o momento de tirar os dois maiores líderes da direita do jogo. Tirando os dois maiores líderes da direita, sobra muito espaço para qualquer um correr por fora e tentar virar presidente. Então tá todo mundo de olho em massacrar Moro e Bolsonaro. E como a Globo quer uma CPI, a Globo quer CPI para derrubar o Bolsonaro. Mas a Globo talvez esteja se equivocando. É muito raro a Globo se equivocar. Mas a Globo talvez não tenha percebido que vão massacrar o Sérgio Moro. E eu vi vários deputados do Centrão, eles odeiam o Sérgio Moro, por conta da Lava Jato, por conta do Sérgio Moro perseguir as pessoas e tudo mais. Então a esquerda odeia o Moro, os bolsonaristas odeiam o Moro, o Centrão odeia o Moro só tem aquele partido, o Podemos, que é o partido oficial da Lava Jato, que tem poucos deputados. E é isso. Essa é a base de apoio do Moro no Congresso. É menos de 100 deputados dos 513. E no Senado, o Moro tem muitos senadores. Mas uma CPI na Câmara, ou mesmo se for uma CPI mista, que é metade de deputados e metade com senadores, o Moro vai ser massacrado junto com o Bolsonaro. Vai ser ótimo ver essa CPI e vamos aqui levantar a bandeira para que façam a CPI, para que tenha uma acareação. Eu quero ver ao vivo Moro e Bolsonaro frente a frente para ver quem está mentindo mais. Porque os dois são especialistas em mentira. Tem que fazer um elogio ao Moro. O Moro é um mentiroso contumaz. O cara que mente bem mal no caso, porque a gente sabe que ele está mentindo. Mas o gado da Lava Jato acredita. É esse o único elogio que dá para fazer para o Sérgio Moro. Ele mente bem. É isso, porque ele não tem mais nada que dá para elogiar. E o bolsonarismo se virou contra o Sérgio Moro de tal forma que hoje o Carlos Bolsonaro publicou uma foto do Sérgio Moro com o Aécio Neves. Lembra daquela foto do Moro com o Aécio Neves no encontro? E, peraí, quando o Moro foi virar ministro não tinha problema aquela foto. A foto é de uns 4 anos atrás. Mas agora tem? Como assim, Carlos Bolsonaro? Aí várias pessoas começaram a publicar foto do Bolsonaro com os assassinos da Marielle, Bolsonaro com milicianos e tudo isso, e o Moro falando que está sendo atacado. Hoje eu vi um vídeo de um deputado que também é policial, um bolsonarista, dizendo que o Moro fez um trabalho ruim na Polícia Federal e no Ministério da Justiça. Que até semana passada o Moro era um excelente ministro, o número de assassinatos caiu, o Brasil apreendeu drogas, não sei o quê, agora ele é um ministro ruim? Por que estava no governo então se era um ministro ruim? Não dá para entender, os bolsonaristas caem em contradição e o que acontece é o seguinte, parece uma seita, muita gente continua, o gado, o grosso do gado continua, mas cada vez que o Bolsonaro faz um desses movimentos, imagina como uma bola de neve. Vai ficando uma bola de neve a rejeição ao Bolsonaro e cada vez que ele vai se movendo, imagina o gado que alguns bois, algumas vacas vão se perdendo do rebanho. E o rebanho vai ficando cada vez menor e o Bolsonaro vai dando guinada para cá, guinada para lá e vai atacando o inimigo, atacando o outro, e ele vai perdendo, o rebanho dele é cada vez menor. Então o gado bolsonarista está cada vez menor. E graças a isso que aconteceu com o Sérgio Moro, está muito, muito menor. Essa é a hora da esquerda, do Centrão e de todo mundo se unir contra os dois maiores inimigos da pátria, que são Bolsonaro e Sérgio Moro. E aí depois, sem Bolsonaro e Moro no jogo, a esquerda tem que depois acabar com o Centrão, acabar com o Dória, porque a única chance da esquerda voltar ao poder em 2022 é essa. É tirando Bolsonaro e Moro agora, que é quando eles estão cambaleando, e depois tirando a direita que não é bolsonarista e não é lavajatista, que é João Dória, Rodrigo Maia, Witzel e talvez Luciano Huck, quem quer que apareça. Essa é a única chance. Então, o momento é agora. E se você concorda comigo,
curte o vídeo. Se não concorda também, se você é de esquerda, curte todo o vídeo da esquerda, inclusive esse, mesmo se não concordar, e se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Concordando ou não, deixa qual é a sua opinião sobre isso. Ah, e uma coisa, eu criei um TikTok, então eu vou deixar o link nos comentários, tem o link lá do meu Instagram, do meu Twitter e do TikTok, e também de onde eu baixar o aplicativo do Plantão Brasil. É isso. Falou!